Quando começa uma guerra, a primeira coisa a ser destruída é a fé, não o betão. Desta vez, o sistema de defesa aérea israelita, que durante muitos anos foi considerado um símbolo de superioridade técnica e inexpugnável, revelou-se incapaz de resistir a tal pressão. Centenas de mísseis iranianos destruíram a defesa, colocando em causa a própria ideia de uma defesa perfeita. A cúpula de ferro, orgulho do Exército de Defesa de Israel, revelou-se ser apenas metal enferrujado. O conflito entre Israel e o Irão durou 12 dias, tendo começado após uma provocação na costa do Mar Vermelho. Foram registrados muitos ataques com mísseis. O Irão utilizou vários meios, desde drones furtivos a mísseis balísticos, alguns dos quais equipados com sistemas de contra-interferência. Foram precisamente estes mísseis que puseram em risco o sistema de defesa antimísseis de Israel. Segundo dados oficiais, mais de 270 mísseis atingiram alvos em áreas densamente povoadas. Não conseguimos proteger Tel Aviv, afirmou um ex-oficial do Tzahal, agora analista do Instituto Begin Sadat, no Canal 13. Esta informação causou sensação, não por falta de vontade, mas pela impossibilidade de continuar. Esta frase ficou gravada na memória de milhões de israelitas. Na primeira noite do ataque maciço, ficou claro que a defesa falhou. Foram lançados 134 foguetes em apenas 27 minutos. Apenas 58 foram interceptados pelo sistema Cúpula de Ferro, e os restantes detonaram sobre casas-estradas e alvos importantes no centro do país. Até mesmo os aliados de Israel em Washington ficaram chocados com o facto de mais de 40% dos mísseis terem atingido seus alvos. Neste contexto de colapso, recomeçaram as discussões internas sobre a adequação do orçamento militar. Jornalistas do jornal Haaretz informaram que mais de 3 mil milhões, 19 mil milhões de gastos anualmente em defesa são destinados exclusivamente à manutenção técnica dos complexos de defesa antimísseis. Mas onde estão esses milhares de milhões agora quando a defesa antiaérea não funciona? A publicação da Stratfor de 13 de julho de 2025 que afirma: Israel perdeu a vantagem tecnológica no campo da defesa antimísseis para o Irão, que integrou IA na orientação de mísseis, é mais um golpe na reputação da defesa israelita. Apesar do seu elevado custo, os sistemas Arrow 3 e David's Sling não conseguiram resistir à nova onda de mísseis balísticos táticos Fateh 313 e Shahed do 236. Parece que o Irão sabia onde perfurar o escudo. Como mostrou a análise das trajetórias dos ataques, os golpes foram desferidos nas junções entre as zonas de cobertura da defesa antiaérea, onde a coordenação entre as baterias era mais fraca. Antigamente, essas lacunas eram preenchidas por aeronaves manobráveis, mas agora até os F-35 permanecem no solo a maior parte do tempo devido à ameaça constante de serem abatidos. Isso não significa que o domo de ferro seja mau. O problema é que está desatualizado. O Irão não só rompeu a defesa, como também a desmontou metodicamente. Em sua declaração à Fox News, James Mattis, ex-chefe do Pentágono americano, afirmou: este ataque inaugurou uma nova era, uma era em que nenhum sistema de defesa aérea é capaz de garantir 100% de proteção, apesar de se tratar do aliado número 1 dos Etetuara. Aqui surge a questão principal: se a defesa antiaérea israelita é tão vulnerável que outras fraquezas se escondem sob o manto da democracia invencível no Médio Oriente. Embora as respostas ainda não tenham surgido, é evidente que a confiança anterior já não existe. Todo o poder do ataque veio à tona assim que a defesa ruiu. O centro da tragédia foi Tel Aviv, que antes era considerada o centro tecnológico e de segurança de Israel. No entanto, foi precisamente este local que se tornou o primeiro alvo da onda balística.
Durante 4 dias, foram registrados pelo menos 480 impactos pontuais nos limites do município, o que ultrapassa até mesmo os ataques a Gaza em 2023, segundo estimativas do Centro Analítico Independente Meir Amit. As 5 cidades mais afetadas são Ramat Gan, Bat Yam, Dara, Kfar Shalem e Jaffa. 3 bairros residenciais foram destruídos em Ramat Gan, e o incêndio que eclodiu após um míssil atingir o centro comercial Ashdod não conseguiu ser extinto por mais de 16 horas. Um vídeo filmado no local do incidente, publicado no canal Telegram, Intel Map, mostra pessoas em pânico a fugir de escritórios cujas fachadas de vidro estão a desmoronar-se. Um dos testemunhos gritava: "Isto é pior do que a guerra com o Hamas. É o fim definitivo." Ao redor dos edifícios destruídos, só restam esqueletos de concreto queimado. A rua em Bat Yam foi restaurada como após um terremoto. O Canal 12 publicou informações sobre 237 instalações que ficaram inutilizáveis, incluindo escolas, edifícios municipais e centros comerciais. Os subúrbios de Herzliya e Kfar Saba ficaram sem comunicação devido a danos na linha central de comunicações. É difícil definir o caos que se vive nas ruas. Inicialmente, os meios de comunicação oficiais de Israel, incluindo o Jerusalém Post, recusaram-se a confirmar a dimensão dos danos. No entanto, em pouco tempo, centenas de vídeos gravados com smartphones e drones apareceram no YouTube e no TikTok, mostrando foguetes a passar pelos andares superiores, deixando nuvens de fumo e carros em chamas. Atualmente, Tel Aviv Under Fire é uma das hashtags mais populares em Israel. É notável que algumas imagens obtidas dos serviços de emergência israelenses mostram o uso de ambulâncias civis com as janelas tapadas. Isso foi feito para esconder quantas pessoas feridas estão a ser levadas para os hospitais. Numa entrevista anônima a Al Mayadeen, um médico do hospital Itilov afirmou: "Fomos proibidos de dar números exatos aos jornalistas. As estatísticas ocultas são uma questão à parte. De acordo com fontes do Ministério de Emergências, as perdas reais são 5 a 2 vezes superiores às oficiais. Como diariamente chegam dezenas de relatos sobre novos crateres e desabamentos, os serviços não conseguem registrar todos os casos. Os bombeiros não têm dias de folga. Os moradores locais dizem que é preciso esperar até 40 minutos por cada notificação de perigo." Um morador de Tel Aviv brincou com amargura: "Estamos como em Gaza, só que de terno." A situação com a destruição do cluster tecnológico no centro da cidade chamou especial atenção. A área conhecida como Vale do Silício de Israel, onde estão os escritórios da Intel, IBM Wix e centenas de startups, foi alvo de um ataque com foguetes. Segundo a Reuters, pelo menos 11 edifícios de centros de dados foram danificados. Sem contar a perda de dados e contratos, os danos neste setor são estimados em mais de 600 milhões. Alguns analistas afirmaram que o ataque a Tel Aviv foi simbólico, além de ter objetivos militares. O Irão declarou: "O vosso orgulho tecnológico é vulnerável como todos os outros." Como resultado, a segurança e o progresso perderam a sua confiança interna. Além disso, cerca de 30% do tráfego urbano ficou paralisado devido ao encerramento de rotas de autocarros, à destruição de 5 linhas de metro e aos danos na estação ferroviária de Ha-Shalom. O colapso dos transportes afetou o centro da cidade. As pessoas andam de bicicleta ou de patinete e algumas simplesmente caminham 7 a 10 quilômetros até o trabalho. O governo anunciou a alocação de 2 bilhões para obras urgentes de reconstrução, mas economistas do Globes acreditam que esse dinheiro será suficiente apenas para comunicações temporárias e remoção dos escombros. Centenas de famílias ficaram sem teto e estão a viver em ginásios e escolas que foram transformados em abrigos. Além disso, a ajuda está a chegar lentamente.
O Ministério das Finanças já anunciou que, devido ao déficit orçamental, não poderá cobrir totalmente a compensação. Enquanto isso, protestos sociais começam a eclodir. Ontem, uma manifestação espontânea ocorreu no bairro de Neve Tzedek, com a exigência de dizer a verdade e reconstruir as casas. O governo é acusado de ocultar as consequências e de incapacidade de mobilizar a proteção civil de emergência. A principal questão que surge neste caos é que, se Tel Aviv, o centro de Israel, não conseguir resistir, o que acontecerá com outras regiões que carecem de financiamento, segurança e atenção, apesar dos esforços das autoridades israelitas para concentrar a atenção do público nos danos causados às zonas residenciais, outro problema mais preocupante passou despercebido. Trata-se dos ataques perpetrados contra infraestruturas importantes de Israel para as Forças Armadas e os serviços secretos, tais como bases da Mossad, centros de comando militar, laboratórios secretos e centros de comunicações. Analistas da Al Mayadeen e da Strategic Intelligence Weekly consideram que estes ataques foram os mais destrutivos para o aparato estatal israelita desde a Guerra do Jogo do Juízo Final, em 1973. Tudo começou na madrugada do terceiro dia do conflito, quando surgiram nas redes sociais fotos de um incêndio perto de Herzliya. Inicialmente, as pessoas pensaram que era uma notícia falsa, mas ao meio-dia, a Reuters e a Associated Press confirmaram que havia ocorrido uma explosão na área onde fica o quartel-general da agência de inteligência israelense Mossad. Israel não fez nenhuma declaração, o que só aumentou as suspeitas. Mais tarde, soube-se que o centro de treino das Forças Especiais em Gelilot, bem como a base da Unidade 8200, uma importante unidade de ciberinteligência, foram atingidos. O analista Mark Levinson, de Londres, afirmou que o ataque foi preciso corrigido por GPS e demonstra uma falha no sistema de encriptação de sinais. Isso é impossível sem uma fuga de informação de alto nível. Estas unidades não causaram apenas danos materiais. De acordo com uma fuga de informação de um correspondente militar israelita, pelo menos 30 servidores contendo informações sobre alvos iranianos na Síria e no Líbano foram destruídos no ataque. Isso levou a uma deterioração da cooperação entre o exército e a inteligência, bem como a suspensão de algumas operações no sul do Líbano. Um dos eventos mais notórios foi o ataque ao centro de pesquisa Westminster Institute, que, segundo informações não confirmadas, estava desenvolvendo um programa de inteligência artificial para defesa antimísseis. Em 15 de junho, o edifício foi quase totalmente destruído. O jornal Guardian informou que 45 laboratórios, alguns dos quais financiados pela União Europeia, encerraram completamente as suas atividades. O arquivo de dados foi destruído, colocando em risco o projeto europeu Quantum Defense Grid. O ataque ao complexo militar em Kyrie, no centro do Ministério da Defesa de Israel, causou grande preocupação. Apesar da existência de vários níveis de proteção, incluindo defesa antiaérea de curto alcance, um dos mísseis balísticos rompeu o perímetro e danificou 2 edifícios auxiliares, incluindo um posto de comando logístico. Na primeira semana do conflito, fontes da Al Jazeera informaram que foi isso que atrasou a evacuação das tropas do norte do país. Esta onda de ataques é sem precedentes, pois o Irão conseguiu penetrar em áreas profundamente protegidas, e Israel ficou completamente paralisado em termos de informação. Imediatamente após o início dos ataques a instalações militares, o governo implementou um sistema de bloqueio sensorial conhecido como modo nebuloso, que ocultou todos os dados do público. Mas essa tática falhou. Documentos internos com a anotação "atingido antena transmissora destruída, pessoal evacuado" surgiram no Telegram 3 dias depois de voluntários que se encontravam nas proximidades começarem a divulgar a informação. Como resultado, a ilusão de que o complexo militar israelita
era impenetrável, desapareceu. É interessante que Israel se limitou a transferir reservistas em vez de mobilizar totalmente. Isso está relacionado com o medo do pânico na sociedade e a relutância em reconhecer o fracasso estratégico, disse o especialista israelita Eitan Ben Eliyahu. Ao mesmo tempo, há acusações contra os Estados Unidos. Alegadamente, a inteligência americana sabia dos pontos potenciais de ataque, mas não forneceu dados em tempo real. Além disso, instalações da indústria militar foram danificadas pelos ataques. A fábrica da Elbit Systems, na região de Petah Tikva, sofreu danos significativos. As linhas de produção dos drones Skylark e Hermes 900 foram danificadas. Isso afetou contratos com parceiros como a Alemanha e a Coreia do Sul e poderia resultar em multas de centenas de milhões de dólares. O ataque ao centro de comunicações em Ashdod, por onde passava 70% da interceptação de tráfego militar no sul, foi o ponto culminante. A sua desativação levou ao colapso temporário do sistema de comando. Como resultado, começaram mudanças extraordinárias no exército e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, foi obrigado a fazer um discurso no qual, embora de forma moderada, reconheceu erros pontuais na preparação tática. Neste contexto, surge cada vez mais a pergunta se tais ataques foram possíveis. Isso não significa que Israel não pode mais conter e que o domínio regional está chegando ao fim. A questão de quanto isso custou é a mais comum depois que os foguetes se acalmam e a poeira assenta. Além disso, não no sentido moral, mas no sentido mais literal, quantos milhares de milhões de dólares foram perdidos em 12 dias de luta de Israel pelo território? A resposta foi chocante. De acordo com o último relatório do Instituto de Estudos Macroeconômicos de Tel Aviv, os prejuízos totais da campanha de mísseis do Irão já atingiram 12 mil milhões de dólares, e esse número continua a crescer. Para efeito de comparação, o conflito em Gaza em 2021 causou prejuízos no valor de 1,5 mil milhões de dólares. Como resultado, a guerra atual causou danos 8 vezes maiores e revelou-se sistêmica, afetando todas as áreas desde a energia até as tecnologias da informação. O encerramento da refinaria de petróleo em Haifa, a maior do país, foi o primeiro sinal do colapso econômico. A fábrica foi totalmente evacuada depois que um míssil atingiu uma das colunas de refino de petróleo. O incêndio que se seguiu causou a paralisação de 3 instalações próximas, o que levou a uma escassez de combustível no mercado. Em apenas 3 dias de guerra, o preço médio da gasolina em Israel subiu 42%. Isso causou um verdadeiro caos no transporte nas grandes cidades. O segundo golpe foi no setor de gás. Devido à constante ameaça de ataques por drones suicidas iranianos, o campo de gás Leviatã na costa do Mar Mediterrâneo foi forçado a interromper completamente a produção de gás. Embora essa decisão tenha sido motivada por razões políticas para evitar uma catástrofe, ela criou um buraco de gás no setor energético israelense e nos compromissos internacionais de exportação para a Jordânia e a Europa. A indústria parou. Mais de 210 empresas nas regiões do sul foram fechadas, incluindo empresas em Dimona, Ashkelon e Kiryat Gat. De acordo com a publicação Globis, a indústria de alta tecnologia israelita sofreu perdas no valor de 2 a 1 mil milhões de dólares, incluindo a rescisão de contratos com empresas da Alemanha, França e Coreia do Sul. A agricultura também foi afetada pela escassez de água e mão de obra. Os foguetes queimaram ou destruíram cerca de 1.700 estufas e campos irrigados. Como resultado da evacuação dos assentamentos do norte e do sul, a colheita foi atrasada, o que afetou os preços no mercado interno. O Ministério da Agricultura prevê que os preços das frutas e vegetais podem aumentar 60% nos próximos 3 meses. As pequenas e médias empresas foram o setor mais afetado. Milhares de lojas, cafés e escritórios privados foram fechados.
De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria de Israel, mais de 70 mil empresários solicitaram indenização por perdas. No entanto, o fundo governamental de os 6 bilhões para a recuperação não conseguiu cobrir nem metade dos prejuízos declarados. Ao mesmo tempo, 440 milhões desses recursos já foram destinados para ajudar a eliminar os efeitos das inundações que ocorreram no norte do país em 2024. É aqui que começa a clara ruína do orçamento. O orçamento do Estado começou a desmoronar devido aos crescentes gastos sociais. O governo foi obrigado a suspender cerca de 110 projetos de infraestrutura, incluindo a reforma de hospitais, escolas e estradas. Os subsídios foram reduzidos em 25%. Atualmente, as pensões não serão indexadas. As agências internacionais de classificação já tomaram medidas. A classificação de Israel pela Moody's caiu de A1 para Ba3, o que significa investir com cautela. Isto é muito importante para os investidores estrangeiros, especialmente tendo em conta que a confiança no setor bancário israelita diminuiu. Em uma semana, as ações do Hapoalim e do Bank Leumi caíram 21% e 18%, respectivamente. Além disso, no contexto da atual crise econômica, Israel volta a pedir ajuda aos Estados Unidos da América. Numa declaração especial, o presidente Donald Trump confirmou a sua intenção de ajudar, mas sublinhou: Israel deve primeiro pôr ordem no seu orçamento e demonstrar transparência na distribuição dos fundos. Em resposta, Israel elaborou um programa de empréstimos externos, em grande escala, chamado Cúpulo Financeiro de Ferro. Para manter a liquidez nos próximos meses, o país deve emitir obrigações no valor de 7 a 8 bilhões eles. No entanto, analistas do Deutsche Bank alertam que essas dívidas podem se tornar uma úlcera crônica da economia se o conflito não for resolvido em breve. O economista Arik Barzewski prevê que até o final de 2025, as perdas totais de Israel podem ultrapassar os 20 mil milhões de dólares, caso o conflito continue e não sejam tomadas medidas externas. Este montante é comparável ao orçamento anual de países como a Hungria ou a Nigéria. Aí reside a principal ameaça à economia de Israel, começa a desmoronar-se internamente. Se não for alcançado um cessar-fogo estável, o país enfrentará não apenas uma recessão, mas também uma transição para a instabilidade social e política. Raramente, uma guerra termina no campo de batalha. O importante é o que acontece a nível diplomático. Nesse aspecto, Israel enfrenta um problema ainda mais assustador: a diminuição do apoio internacional e o aumento do isolamento reforçados pelos sucessos do Irão nas esferas militar e geopolítica. Anteriormente, o Irão foi alvo de sanções severas e pressão internacional, mas agora surpreendeu o mundo. Demonstrou não só eficácia nas operações militares, mas também empreendeu várias ações diplomáticas que começaram a criar uma nova ordem na região. Após o início do conflito, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, afirmou que o Irão respondeu à destruição sistemática da população civil palestiniana. Ele também exortou a comunidade internacional a avaliar de forma justa a agressão de Israel. Surpreendentemente, não só os países árabes aderiram a este apelo, mas também grandes países como o Brasil, a África do Sul e a Indonésia. Apesar da pressão dos Estados Unidos e do Reino Unido 87, países assinaram uma declaração condenando as ações desproporcionais de Israel e a violação das normas do direito internacional humanitário, numa reunião de emergência da Assembleia Geral da ONU. Enquanto isso, Israel foi criticado tanto por inimigos quanto por aliados. Na União Europeia, houve um escândalo à Alemanha, e a Áustria, que normalmente apoiavam Israel, se opuseram à França e Espanha, e Irlanda, que propuseram congelar temporariamente a cooperação militar e técnica com Tel Aviv. A medida tomada hoje destruiu a antiga unidade da Aliança Ocidental. Vale a pena destacar a posição da Turquia.
O país mudou drasticamente a sua política, apesar da normalização das relações com Israel em 2023. Em direto, o presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou: "Não podemos ficar de braços cruzados enquanto os nossos irmãos na Palestina estão a morrer. As consequências serão graves se Israel não parar." Ankara já chamou o embaixador e suspendeu todas as reuniões econômicas com Israel. Neste contexto, tornou-se especialmente urgente a questão de quem continua a apoiar Israel. Só os Estados Unidos da América podem responder. No seu discurso no Congresso, em 11 de julho, o presidente Donald Trump confirmou que os Estados Unidos nunca abandonarão o seu aliado mais próximo no Médio Oriente. Mas, acrescentou, Israel deve repensar a sua estratégia, caso contrário, até mesmo o nosso apoio terá limites. Esta declaração causou alarme no gabinete de ministros israelita. Neste contexto, muitos analistas em Washington consideram que Israel está a arrastar os Equequecewa para um conflito potencialmente prolongado, que pode ter consequências semelhantes às do Iraque em 2003. Muitos membros do Partido Republicano já propõem rever o montante da ajuda militar, especialmente à luz do déficit orçamental dos Equequecewas. A nível regional, o Irão começou a trabalhar na união da Eixo da Resistência. Grupos xiitas no Iraque, Houthis no Iêmen e o Hezbollah libanês declararam-se prontos para apoiar o ataque iraniano. Assim, Israel foi obrigado a mobilizar forças adicionais no norte e em torno das colinas de Golã. Ao mesmo tempo, o mundo árabe demonstra um nível extremamente elevado de solidariedade com o Irão. Em Cairo, Amman e Rabat, ocorreram manifestações em massa nas quais milhares de pessoas gritavam slogans contra Israel e os Estados Unidos. Os diplomatas de Tel Aviv, que contavam com a neutralidade de pelo menos parte do mundo sunita, ficaram chocados com isso. No entanto, Youssef Al-Madani, especialista em Catar, afirmou na Al Jazeera: "Quando Israel está enfraquecido, toda a região começa a falar mais alto." Nessa situação, o isolamento diplomático de Israel só se intensifica. Depois que os países africanos que anteriormente recebiam ajuda através dos programas Machave começaram a interromper os contactos bilaterais. A Índia, que é um dos maiores compradores de armas israelitas, adiou um contrato de fornecimento de sistemas Spike no valor de 800 milhões de reais, devido à incerteza na região. Israel encontra-se numa posição extremamente perigosa, se não conseguir manter um diálogo de política externa dentro dos limites normais. Quanto mais a guerra se prolongar, mais pessoas perderão moral e economicamente. Como afirmou o observador alemão Die Zeit, o termo vítima está a ser substituído pelo termo potência militarizada que perdeu o controle. Uma das tendências mais perigosas foi a migração em massa das regiões centrais e do sul de Israel. O Ministério do Interior informou que, devido às condições de vida inseguras, mais de 57 mil pessoas solicitaram oficialmente registro temporário fora das suas cidades. Muitos deles estão a migrar para o Canadá, Alemanha e Austrália, como jovens profissionais, especialistas em TI e médicos. Isso já está a ser chamado de nova saída e fuga de cérebros, referindo-se aos eventos que ocorreram nos países pós-soviéticos na década de 1990. A tensão social está a aumentar. De acordo com a última pesquisa do Instituto Dahaf, o nível de confiança no governo atingiu um recorde negativo de 22%. Mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa acreditam que o governo está a esconder a verdadeira dimensão dos danos, e 38% apoiam a mudança imediata da liderança militar. Os protestos em Tel Aviv, Netânia e Haifa estão a tornar-se cada vez mais massivos. Existem comitês civis de autogestão que são obrigados a participar diretamente na distribuição dos fundos para a reconstrução. O sistema político também está a sofrer com a crise. Pela primeira vez em muitos anos, a coligação liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu perdeu a maioria dos votos no Knesset.
Grupos da oposição, como o partido Yesh Atid de Yair Lapid e movimentos recém-criados de veteranos do Tsahal, exigem a formação de um governo de emergência nacional. Isso pode indicar que Israel planeia realizar eleições antecipadas já neste outono. Isso torna o exército menos invencível. O tradicional espírito militar foi destruído pelos resultados dos fracassos da defesa aérea, pelos ataques às bases da Mossad e da Unidade 8200, bem como pela fuga em massa de reservistas do norte do país. Um relatório interno do Ministério da Defesa, cuja fuga foi transmitida à redação do Yediot Aharonot, afirma que mais de 20% dos soldados mobilizados exigem a demobilização antecipada devido ao esgotamento emocional e à falta de confiança no comando. Israel tenta manter-se no jogo a nível internacional. Uma delegação liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Israel Katz, partiu para Washington no início de julho para negociar com a administração Trump um pacote de ajuda de emergência. No entanto, a Casa Branca impôs exigências rígidas, incluindo uma revisão completa do orçamento de defesa, a publicação de relatórios sobre a distribuição de fundos e a criação de uma comissão internacional de supervisão. Estas circunstâncias causaram uma divisão no gabinete de ministros de Israel. A situação no Médio Oriente também está a tornar-se cada vez mais instável. O Egito, a Jordânia e a Arábia Saudita, que anteriormente apoiavam Israel em questões econômicas, começaram a distanciar-se cautelosamente. Como observou Khalid al-Husseini, analista do Catar, se antes Israel era um jogador dominante, agora é um jogador que é obrigado a defender-se. Isto altera a estrutura da segurança regional como um todo. Existem obstáculos evidentes que impedem as tentativas de iniciar a reconstrução. Os danos à infraestrutura são enormes. Mais de 8.700 edifícios precisam de grandes reparos, mais de 600 pontes e túneis estão impróprios para uso e 14% da infraestrutura energética foi destruída. O abastecimento de água foi interrompido em 11 cidades. Policlínicas, hospitais e escolas foram destruídos ou parcialmente fechados. Ao mesmo tempo, não há recursos suficientes para a reconstrução. Temendo a continuação dos combates, os doadores privados estão a reduzir as suas doações. Devido ao alto risco, as organizações internacionais estão cautelosas com os empréstimos e os bancos estão a aumentar as taxas de juro. Tudo isso faz com que, apesar do poder tecnológico oficial, Israel não consiga realizar a reconstrução sozinho. Assim, a questão principal é: haverá reconstrução? Ou o país que durante muito tempo foi líder na região tornou-se refém dos seus próprios objetivos? Será possível dialogar com o Irão se cada uma das partes usa uma retórica de confrontamento total? Quando a economia entra em colapso e as pessoas perdem a fé, Israel pode continuar as hostilidades. Alguns especialistas propõem uma nova estratégia de coexistência que inclui garantias de segurança, mediação da China e da Rússia e a inclusão do Irã num esquema diplomático de longo prazo, semelhante ao acordo sobre o programa nuclear de 2015. No entanto, tendo em conta a posição dura dos Estados Unidos e as contradições políticas internas, tal perspectiva é por enquanto improvável. Atualmente, torna-se evidente que a guerra de Israel contra o Irão é mais do que uma simples luta por território. Eles lutam pelo futuro, pela representação do país, pelo seu direito de ser um participante e não uma vítima da transformação geopolítica. No entanto, um domo de ferro não é suficiente para vencer este novo jogo.